Sim. Estão conseguindo ver a tela? Tá sim, professor. Parecendo que ecologia do solo. Isso. Então, hoje a gente vai começar a falar, de fato, das interações dos micro-organismos com o ambiente, com as plantas e com eles mesmos. A ecologia é uma ciência que estuda essas interações, né? Interações dos indivíduos com o meio em que eles vivem. Os indivíduos, nesse caso aqui, serão os micro-organismos e o meio será o solo, né? Que a gente vai começar agora, de fato, a olhar as interações tróficas que eu vou ter entre organismos, e essas interações tróficas podem ser tanto positivas quanto negativas, benéficas quanto deletérias, né? Então, a ecologia do solo é essa ciência que se destina a estudar a interação dos fungos, bactérias, nematóides, todos os micro-organismos com o solo e com as plantas. E a gente, basicamente, é o que a gente usa dentro de microbiologia do solo como prática de manejo. Então, quando a gente faz a inoculação de rizóbio em soja, por exemplo, a gente está trabalhando diretamente com a ecologia, né, que é usar os rizóbios de maneira a fazer com que eles façam a fixação biológica de nitrogênio para as plantas. Quando a gente faz trabalhos com fungos micorrízicos, enfim, estamos estudando as interações. O organismo sozinho, isolado, ele não tem muito interesse para a gente. Tanto faz se é uma bactéria ou fungo. A gente tem que saber mesmo, importar, com que eles causam as plantas. Tá? Se causam mal, são patógenos, provocam doenças. Se causam bem, são promotores. E é o que a gente estuda nessa disciplina, os promotores. Tá? Então, a ecologia do solo é a ciência aí, ó. Eu esqueci de ligar a legenda, que é maravilhosa a legenda, é a melhor parte da aula. É a ciência que estuda a estrutura e a função do ecossistema solo. Eco, do grego, é casa, tá? Então seria o sistema residencial, ou seja, tudo que vive ali. Então, a ecologia é o estudo da casa, o estudo da moradia, nesse caso, o solo. O que seria estrutura nessa frase aqui? Estrutura e função. Estrutura é a composição da comunidade. Então, a gente está vendo fungos, bactérias, nematóides, vírus, pequenos insetos, organismos da mesofauna, da macrofauna, tudo aquilo ali está vivendo. As próprias plantas, né, os nutrientes, matéria orgânica, enfim. Tudo que compõe esse ambiente, seja vivo, que nós chamamos de componentes ou comunidade biológica, seja aquilo que não é vivo, que nós chamamos de componentes abióticos, como o próprio solo, os nutrientes, matéria orgânica, tudo que compõe aquele ciclo, aquela mistureira de coisas, é o que nós chamamos como estrutura. Tá? E função, fluxo de energia, ciclagem biogeoquímica, regulação mútua dos organismos do ambiente, enfim, função é o que os organismos fazem. Então, qual que é a função das bactérias e fungos no ecossistema solo? De modo geral, decomposição da matéria orgânica. Eu tenho organismos contra-funções? Tem organismos fixadores de nitrogênio, tem solubilizadores de fosfato, organismos que vão atuar ajudando a planta a absorver água, absorver nutrientes, tem organismos que vão conferir à planta resistência a doenças, resistência à seca. Então, cada organismo tem sua função, certo? Essa aqui é uma definição de Odum, de 1971. Então, o ecossistema, a organização hierárquica é muito parecida com o que a gente tem. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com a organização biológica do nosso corpo. Então, eu tenho uma célula, eu tenho órgãos, eu tenho sistemas, eu tenho um corpo inteiro. E dependendo do contexto, a gente pode colocar isso como um indivíduo. Ou a gente pode colocar isso como um ecossistema. Como, por exemplo, eu, como um indivíduo, faço parte de um ecossistema maior. Faculdade, trabalho, enfim. Eu tenho a minha função dentro desse ecossistema e eu exerço essa função para que esse ecossistema funcione bem. Então, o trabalho, por exemplo, é um ecossistema. Cada um tem sua função e se alguém começar a não fazer a função, pode atrapalhar todo o conjunto. Mas se eu for olhar eu também como indivíduo, eu posso ser um ecossistema, onde eu tenho vários órgãos do corpo que cada um tem sua função. Eu tenho o coração, que bombeia o sangue, eu tenho o pulmão, que faz a captação de oxigênio e a produção de energia através da respiração. Eu tenho os fígados, mais de um, né? Eu tenho o fígado, que sofre muito, né? Se bem que não está sofrendo nada esse dia, faz tempo que eu não tomo uma cerveja.
os rins que faz a filtragem, enfim. Cada órgão tem sua função, certo? E se algum desses órgãos falhar, todo o ecossistema morre. Aí eu vou pegar um órgão ainda, eu também tenho esse órgão como indivíduo, e esse órgão pode ser um ecossistema. Eu tenho ali células que vão estar fazendo as suas funções, e se eu pegar a célula, também tem organelas que vão estar fazendo as suas funções, e aí eu vou pegar genes, enfim. Dependendo do contexto, eu posso ampliar, eu posso diminuir. Então, quando eu falo de ecossistema solo, eu estou levando em conta coisas microscópicas que muitas das vezes a gente vai ter que imaginar a sua atuação ali. A gente não consegue ver, a gente consegue ver seu resultado, não o organismo em si, certo? E aí entra a questão da redundância funcional, que é um exemplo, que é um conceito importantíssimo dentro da microbiologia do solo e que reflete diretamente em nossas práticas de manejo quando a gente está preocupado com a microbiologia do solo durante esse manejo. Porque se a gente não está preocupado, a gente não está nem aí, né? Mas a redundância funcional é o seguinte, é quando mais de um organismo consegue realizar a mesma função. Vamos fazer aquele paralelo com uma empresa. Se eu tenho uma pessoa só que cuida, por exemplo, da tesouraria, que recebe dinheiro, que faz pagamento, que deposita o salário do pessoal, né, que cuida da questão financeira da empresa, o que acontece com essa empresa se essa pessoa um dia ficar doente e não puder ir? Vai atrapalhar todo o fluxo da empresa. Se eu tiver mais de uma pessoa que consegue fazer essa função, talvez, se um dos indivíduos falhar, não puder ir ou pedir conta, essa função continua. Por quê? Porque eu tenho outras pessoas que conseguem fazer a mesma coisa. Isso faz com que o ecossistema, a empresa, se mantenha mais estável. Né? Quando eu tenho redundância funcional, é isso. Redundância é quando as coisas se repetem. Né? Por exemplo, quando eu falo uma frase redundante, tipo, entrar para dentro, sair para fora. Isso é redundância. Tá? Duas palavras que têm a mesma função. Eu não preciso usar, vamos entrar para dentro. Não, ou vamos entrar ou vamos para dentro. Não tem por que fazer, vamos entrar para dentro. Mas na ecologia isso é importante. Por quê? Porque se um dos indivíduos falhar, aquele ecossistema não colapsa. Por quê? Porque a função continua, graças a outros organismos que têm a capacidade de fazer a mesma coisa. Então, a redundância funcional ela é importantíssima na manutenção de um ecossistema. Isso vale para a gente por quê? Ecossistemas agricultáveis. Eu vou fazer uma aplicação de fungicida, porque eu tive um problema com ferrugem na soja. E eu vou lá e taco fungicida de maneira indiscriminada. O fungicida ele é um tipo de substância que mata organismos, micro-organismos, fungos e bactérias. Só que ele não filtra se ele está matando um organismo que causa doença ou se ele está matando um organismo que causa benefícios. E aí eu posso atingir a minha população de organismos promotores. E se eu, por exemplo, atingir um grupo específico, como os fixadores de nitrogênio para a soja, eu posso ter um prejuízo muito grande. Por quê? Porque esses organismos são o que nós chamamos de específicos, eles têm baixa redundância funcional. O papel do rizóbio, só o rizóbio faz. Se eu acabo com o rizóbio, não tem outro organismo que faz. Ou se faz, não faz como ele. Então, eu vou prejudicar intensamente a minha produtividade. Tá? Então, dentro de ecossistemas agrícolas, eu tenho esse problema, que é o quê? A baixa população de micro-organismos. Em ecossistemas naturais, como cerrado nativo, florestas nativas que nunca sofreram a influência do ser humano, eu vou ter muitas espécies de plantas. Eu vou ter árvore, eu vou ter arbusto, eu vou ter erva espontânea, de várias espécies diferentes. Isso faz com que eu também tenha várias raízes de plantas diferentes. E essas raízes liberam substâncias diferentes no solo e que vai refletir também em vários organismos diferentes no solo. Já na monocultura, eu só tenho uma cultura, eu só tenho um tipo de raiz, e o tipo de substância também que vai estar sendo liberada pelas plantas no solo é específico e único. Então, não tem como eu comparar, melhor, tem como eu comparar, mas não, é muito difícil de eu alcançar a biodiversidade do solo de um sistema agrícola do que de um sistema nativo.
sistema nativo eu tenho muito mais organismos, muito mais organismos. E é muito mais fácil manter a redundância funcional no ecossistema que eu tenho mais organismos do que no que eu tenho menos. Vamos supor que no que eu tenho menos, eu tenho 10 organismos diferentes. Lá no Cerrado Nativo, eu tenho 200. É muito mais fácil, dentro de 200, eu ter ali 5 ou 6 que faz a mesma função, do que dentro de 10. E dentro de 200, se acontecer alguma coisa, 50 sobrevive, dentro de 10, 2 sobrevive. Então, eu tenho esse problema de colapso muito mais preocupante em solos agricultáveis, por conta dessa biodiversidade. Tanto que um dos índices de qualidade do solo que a gente tenta alcançar, e a gente consegue até um pouco em sistema de plantio direto, é a biodiversidade. Quando o meu solo apresenta uma biodiversidade de organismos comparável à de sistemas nativos, eu consigo dizer que esse sistema está saudável, né? Que ele vai conseguir superar processos de estresse, alguns tipos de situações que esse sistema não conseguiria superar em condições normais. Beleza. E aí, todos esses indivíduos trazem o conceito de sistema em equilíbrio que a gente tem. Então, vamos supor que um sistema pegue fogo. Por exemplo, a gente fez um experimento lá na época da Chapada, que em 2017 pegou fogo numa área muito gigantesca, e a gente foi lá e começou a acompanhar a recuperação da biodiversidade do solo após incêndio. A gente sabe que cerrado é um ambiente resistente ao fogo, a gente já ouviu falar isso outras vezes, mas vamos ver isso na microbiologia do solo. A gente foi lá e fez esse acompanhamento durante um ano, fazendo coletas a cada 2 meses. E a gente viu que o cerrado realmente se recupera rápido, inclusive do ponto de vista microbiológico. Em 2 meses, a minha biodiversidade toda tinha voltado ao normal. Isso acontece por quê? Por conta da minha biodiversidade antiga. Né? Era tão grande, o incêndio veio, acabou com boa parte dela, e aí esses organismos depois se recuperaram, né? O sistema voltou ao equilíbrio. Por quê? Porque era um sistema natural e eu tinha uma biodiversidade grande. Então a chance dela se recuperar também é mais rápida. Agora, se eu tenho um desastre desse num ecossistema agrícola, por exemplo, a chance dele se recuperar, melhor, o tempo de recuperação dele é muito maior. Deixa eu abrir aqui. O Ednei está preocupado porque a legenda está certa. Né? Não sei, é porque eu acho que eu estou em casa e o microfone aqui pega um pouco melhor. Mas fica atento às legendas, viu, gente? É a legenda que eu vou cobrar na prova. E todo sistema, gente, tende a entrar em equilíbrio. Se você largar ele quieto, ele vai se consertar sozinho, tá? A menos que chegue um ponto em que esse colapso seja irreversível, que é o que nós chamamos de ponto de entropia, onde o próprio sistema começa a se destruir. Um exemplo, a Amazônia. A Amazônia é um ecossistema uma biodiversidade muito grande, e tem muitas árvores, essas árvores evapotranspiram, produzem nuvens, que faz chover, que faz a Amazônia produzir mais árvores. Essa chuva que vai produzir mais nuvens, que vai produzir mais chuva, e assim ela vai se recuperando. Só que pode chegar um momento em que a gente vai só desmatando, vai sair. E o ciclo seja inverso. Deixa eu botar o Gilson aqui que está chamando alguém para tomar uma na quarentena. O ciclo pode ser inverso. Ou seja, eu comecei a desmatar, e aí a Amazônia perdeu biomassa, ela também passou a produzir menos vapor, evapotranspiração. Passou a produzir menos chuvas. E essa quantidade de chuvas agora menor começou a matar a Amazônia, que começou a morrer mais, que começou a produzir menos chuvas ainda, que começou a matar mais ainda. Então, o ciclo se inverte. E aí eu tenho a perda do equilíbrio. Isso é um sistema em entropia. De modo geral, se a gente deixar a Amazônia, mesmo nessa situação, ela lá se autodestruindo por alguns milhares de anos, ela se recupera de novo. Bom, vai chegar um momento em que ela vai acabar. Né? E todo aquele solo vai ficar degradado, e aí os únicos organismos que crescem em solo degradado são algas, a gente vai ver isso na próxima aula. E algas vão... Por quê? Porque ela não precisa de
de outras plantas, ela só precisa de luz, né? A alga faz fotossíntese. E ela vai começar a se reproduzir, morrer, vai virar nutriente para aquele solo vai voltar a ficar nutrido, outras plantas vão começar a crescer, e esse solo vai começar a se recuperar, e aí, normalmente, essa área vai se expandindo e pode virar uma floresta de novo em alguns milhares de anos. Então, todo o ecossistema ele tende a entrar num equilíbrio. Tá? Se eu boto fogo e deixo, esse sistema vai se recuperar. Se eu faço algum tipo de ataque, esse sistema vai se recuperar. A tendência é o equilíbrio, certo? Falhas acontecem quando o sistema entra em entropia, não é a regra, é a exceção. E aí, com base nisso, a gente entra nesses 4 dogmas da ecologia. O que são dogmas? São verdades absolutas. Tá? A gente chama até dogma porque é uma piadinha científica. Porque dentro da ciência a gente não lida com dogmas, a gente lida com paradigma. Dogma é algo quase religioso. Por exemplo, Cristo morreu e ressuscitou no 3º dia. Isso é um dogma, isso não está sob discussão. Você acredita. Não há provas, nem tem que ter, é uma questão filosófica. Já na ciência isso não existe. Tem que ter prova, tem que ter comprovação e tem que ser falseável. Aquela afirmação tem que ser testada se é mentira, porque senão não é ciência, certo? Então, isso gera um campo muito amplo de discussão, principalmente nos dias de hoje, em que o pessoal simplesmente não entende o que é ciência. Pega uma enquete de Facebook e fala que é ciência. Não, não é ciência. Ciência não é assim. Tem que ser falseável, tem que ter método, principalmente. Então, a gente entra nesses 4 dogmas, que podemos chamar de 4 paradigmas da ciência. Porque paradigma é o quê? É uma verdade que até hoje se mantém estável. Pode ser que futuramente, daqui a uns anos, ele descubra alguma coisa que descomprove isso. Mas até então, é o que a gente acredita e é o que a gente trabalha. Um paradigma, né? Então, o primeiro paradigma. Comunidade reflete seu habitat. O que é isso? Vamos pegar o exemplo do Gilson aí, que falou agora. Eu estava com o microfone ligado, combinando de tomar um com os colegas. Pela cara dele, esse aqui, ó, Lucas Rocha. Eu gosto de expor as pessoas. Como é que vocês acham que é a organização e higiene do quarto desse rapaz? Podem dizer. Pela cara dele. Podem escrever, falar no áudio. Pergunta de novo, professor, pergunta. Olhando a cara deste cidadão aqui, ó, Lucas Rocha, como é que vocês acham que é a higiene e a organização do quarto dele? Uma bosta. Por que eu fiz essa É pergunta? boa, que minha mãe manda. Vamos fazer uma pergunta parecida. E da Joênia aqui, ó, como é que vocês acham? Olhando para a cara dela, como é que vocês acham que é a organização É e a higiene do quarto boa. dela? Por que essa pergunta? A comunidade reflete seu habitat, ou seja, os indivíduos que vivem são reflexo do lugar que vivem. Eu consigo dizer, por exemplo, olhando o quarto de uma pessoa, como é essa pessoa. Do mesmo jeito que eu consigo fazer isso no solo. Se eu pego lá uma plaquinha daquelas de pedra que a gente viu, 2 placas. Numa placa eu tenho 10 organismos. Na outra eu tenho 200. Qual placa que é de um ecossistema nativo e qual placa que é de um ecossistema agrícola? A placa com menos bactérias e fungos é do ecossistema agrícola. Por quê? Porque eu já sei que a comunidade reflete o seu habitat. Se eu tenho um habitat pobre em biodiversidade, eu vou ter também uma comunidade pobre em biodiversidade. E o inverso se aplica também. Eu consigo olhar um solo e inferir sobre o tipo de organismo que vai ter ali. Então, se o solo é degradado, eu sei que eu vou ter mais um tipo de organismo. Se o solo é bem fértil, se a região é bem vigorosa, com muitas plantas e árvores, eu sei que eu vou ter outro tipo de comunidade. E isso é um paradigma. Por quê? Porque até então não se provou o contrário. Certo? Então, uma comunidade sempre reflete a população que vive nele.
E o ambiente também é um reflexo de quem vive nele. Então, eu tenho tanto o ambiente como reflexo de quem vive e quem vive como reflexo de um ambiente que a gente está estudando. Segundo paradigma, segunda verdade, populações se desenvolvem até um limite biológico ou abiótico. A gente está sentindo isso na pele, né? Toda a população, de qualquer ser vivo que seja, ela vai crescer e se desenvolver até um limite. Esse limite pode ser biológico ou abiótico. Exemplo, população de leões, né? Vai crescer, 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 e vai crescer até um momento onde ou vai faltar alimento, vai faltar caça, ou vai faltar espaço físico, né? Às vezes eles não têm espaço físico para poder viver mais no local. Leões em jaula, alimento tem à vontade, né? Porque todo dia o cuidador vai lá e dá alimento. Mas eles não se multiplicam porque às vezes não tem espaço físico para isso. Então, o limite, o espaço físico, é um limite abiótico. Alimento é um limite biológico. Outra coisa, a população humana está se multiplicando, 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 multiplicando. O que está acontecendo agora? Uma pandemia. Essa pandemia pode e é considerado um limite para o crescimento da população humana. Se a população humana não fosse tão grande, a gente não estaria tendo esse problema de pandemia. Se a população não tivesse essas vantagens da mobilidade, a gente não estaria tendo problema nessa pandemia. Exemplo, se fosse na época dos homens da caverna, né? Tem lá milhares de tribos, e aí uma das tribos está lá na região da China e come morcego. Porque essa galera, essa cultura vem de outros tempos. Aí comeu um morcego que tinha um coronavírus. O que vai acontecer? Todo mundo dessa tribo vai pegar, os que têm de morrer vai morrer, e vai ficar por isso. Por quê? Porque não há mobilidade. Já no mundo de hoje, alguém que pega essa doença de manhã pode estar passando essa doença para outro continente no outro dia. Antigamente, até as pessoas poderiam viajar. Por exemplo, na Idade Média, a gente teve um grande problema com a peste negra. Matou 1/3 da população humana. Tá? Nem se compara ao que a gente está passando aqui agora. A gente está vendo gente morrer demais, mas não está matando nem 1%. Agora pensa uma doença que matou 33% da população. Tá? Então, é muita gente. E ela só não foi pior porque o mundo não era tão globalizado. Era uma doença que era transmitida, é uma bactéria, que era transmitida pelo, acho que um grupo fez aqui, né? Pela pulga do rato, e o rato era o principal vetor. Então, onde tinha rato, tinha pulga, onde tinha pulga, ia ter a peste negra. E ela não se espalhou tanto, por quê? Porque as viagens eram difíceis, eram complicadas, né? A pessoa tinha que pegar uma carroça e raiar metade do mundo na canela para conseguir viajar de um lugar para o outro. Então, quanto mais distante, mesmo assim, essa doença se espalhou por toda a Europa, chegou até aqui no Brasil. A gente teve um grande problema até no início do século, no início da colonização brasileira. Então, doenças são o limite biológico de uma população. Ainda voltando, falando sobre animais, por exemplo, eu tenho uma população que tá gerando problema aqui no Brasil de javalis muito grande. Eles se reproduzem muito rápido e são extremamente destrutivos. Então, onde passa uma manada de javali, não fica nada. Eles comem tudo. Eles comem até outros javalis. Tem uma galera que faz um estudo de acompanhar do que eles estão se alimentando. Inclusive, é um dos poucos animais que você tem liberação tranquila de abater. Você consegue... Não é nem caça que se chama, é de controle. O cara que tira autorização para fazer controle de javali é chamado de controlador de população, não de caçador. E ele pode meter bala de javali à vontade. E aí tinha um pessoal que estava fazendo um estudo da Universidade lá de São Paulo que estava pegando os estômagos, né, dos animais abatidos para ver o que eles estavam comendo. Tinha de milho, arroz, casca de árvore, outros javalis, que esse bicho come de tudo. Então é uma praga, né? E a população dele aqui no Brasil está se multiplicando, por quê? Porque ele é um bicho que não é daqui e ele não tem predador, ele está sem limite. E ele vai se multiplicar até quando? Até que chegue um limite, seja qual for, seja o ser humano caçando ele, seja a falta de alimento, que às vezes vai ter tanto javali que não vai ter comida. E aí esses bichos vão ficar aí
enchendo o cerrado e destruindo lavoura, até que o limite aconteça. E aí o que pode inverter? A questão do predador. Vamos supor, onça come javali. E aí eu tenho tanto javali que onça nada de braçada. O que vai acontecer com o passar dos anos? A população de onça vai aumentar. E vai aumentar até o ponto que ela consiga controlar os javalis. E aí o que eu vou ter? Outro problema ecológico, que é a população de onça, que quando começar a falhar javali, vai procurar comida em outro lugar. Então a desordem ecológica, ela vai chegar na gente uma hora ou outra. Tá? A gente tem que cuidar para manter o ecossistema equilibrado. Então, a segunda verdade é, populações se desenvolvem até um limite biológico ou abiótico, seja qual for este limite. Terceira verdade. Quanto maior a complexidade de um ecossistema, maior é a estabilidade dele. Eu costumo até colocar um exemplo meio esdrúxulo, às vezes, em sala de aula. Vamos supor que eu faço um experimento social com vocês e tranque vocês todos num quarto. Por quanto tempo? Por 70 anos. E aí eu vou pegar metade desse grupo e trancar em outro quarto. Certo? E aí, aleatoriamente, um grupo ficou as pessoas, por exemplo, que sabem cozinhar, que sabem fazer um bolo, que sabem fazer uma panqueca. No outro grupo ficou a galera mais desprovida dessas habilidades. Durante 70 anos, vocês só vão receber farinha de trigo e água. Beleza? O grupo A tem pessoas que com essa farinha sabem fazer panqueca, sabem fazer macarrão, sabem fazer um bolo ruim, mas sabe fazer pão, né? E o outro grupo não sabe fazer. Então, o grupo A é mais complexo. Por quê? Porque tem pessoas de habilidades diferentes. E o grupo B é menos complexo. Por quê? Porque tem basicamente todo mundo com as mesmas habilidades. E é o mesmo caso lá da redundância funcional que a gente falou. Qual grupo tem mais chances de chegar aos fins dos 60 anos ali trancado? O grupo A, com muita certeza. Por quê? Porque eles têm um conjunto de habilidades maior, que, putz, é só a farinha e água, ou pôr sal também para não judiar. Beleza, mas beleza. Hoje a gente come panqueca, com macarrão, depois de manhã com bolinho, de chuva salgada, enfim. Eu tenho um conjunto de habilidades maior que dá uma flexibilidade maior para esse grupo do que o outro que só vai comer farinha pura com água. Vai misturar farinha com água, vira aquele grude e come. Olha que vida maravilhosa. Então, as pessoas do ecossistema B, menos complexo, vão se lascar. No solo é a mesma coisa. Quando eu tenho um ecossistema de solo, de área nativa, por exemplo, que eu tenho uma biodiversidade maior, a chance de eu ter redundância funcional ali é muito maior. Então, eu vou ter organismos que sabem fazer fixação biológica, solubilização de fosfato, decomposição de matéria orgânica. Agora, quando eu tenho um grupo menos complexo, de, por exemplo, um agroecossistema, eu só vou ter fixador biológico de nitrogênio, no caso da soja, por exemplo, esse ecossistema é muito mais sensível, né? Ele pode se colapsar mais fácil. Por quê? Porque vai faltar fósforo, eu não tenho solução de fosfato. Deu uma seca, eu não tenho organismo indutor de resistência de seca. Está faltando nutriente, eu não tenho um fungo micorrízico para ajudar ela a buscar nutriente em outras regiões. Já no ecossistema mais complexo, eu tenho tudo isso. Então, ele é mais estável. E, por fim, a quarta verdade, qualquer mudança é benéfica para alguém. Algum indivíduo sempre se beneficia da mudança. Qualquer mudança ela vai gerar impacto. Deixa eu dividir uma coisa. Qualquer mudança ela gera algum tipo de impacto. Para alguns, e para a grande maioria, na verdade, esse impacto é negativo. E para alguns poucos vai ser positivo. Sempre, gente, sempre, qualquer mudança. Vamos pegar o exemplo que a gente está passando agora, a pandemia. A pandemia está colocando a gente em isolamento. Muita gente está morrendo. Essa semana, eu perdi 2 amigos de faculdade. Isso de gente conhecida, que não é tão próximo. E a sogra de uma tia morreu e a irmã dessa tia morreu. Então, numa semana, 4 pessoas do meu convívio foram levadas. Isso acontecia antes? Não acontecia.
né, as coisas parecem que estão se aproximando cada vez mais. A gente cada vez mais conhece alguém que faleceu. Então, a mudança que foi nos imposta, por exemplo, hoje, através do decreto do Estado, que nos próximos 14 dias, isso o Estado não deu nem autorização das prefeituras flexibilizar, nos próximos 14 dias estamos todos fechados. É uma mudança que trouxe impacto negativo para 99% das pessoas envolvidas. Para quem tem comércio, para quem tem família, para quem tem filho na escola, para quem tem trabalho, enfim. É necessário ou não? Ao meu ver, sim. Eu acho que as vidas estão acima disso e a gente pode ficar 14 dias em casa. Mas é uma mudança que trouxe problemas. Para todo mundo, não. Tem gente que está se beneficiando disso. Quem, professor? Um exemplo. O dono do Zoom. O dono dessa plataforma online que a gente está usando. Está se beneficiando. Por quê? Porque as assinaturas de Zoom estão aumentando e essa dinheiro está entrando para dentro do bolso. Tem mais gente se beneficiando? Sim, por exemplo, a gente pode ver, um exemplo, abre aquele aplicativo Ai Que Fome, a quantidade de, lógico que são pessoas dando os pulos, né? Mas a quantidade de pessoas que passaram a fazer comida caseira para vender aumentou bastante, né? E foram oportunidades que surgiram, às vezes a pessoa foi meio que obrigada a tomar essa linha para poder dar um jeito de pôr comida em casa, né, na época que não pode trabalhar. Isso é um tipo de atividade que é permitida. E teve gente que, do outro ciclo, começou um negocinho e mantém até hoje, né? Se deu bem. Eu fechei um contato com a tia mesmo aqui que faz marmita e a comida muito gostosinha e tal, e fiz as contas, tá mais barato comprar dela do que eu comprar e fazer aqui em casa. Aqui, tipo, minha filha não come muito, minha esposa também não come muito, tá mais barato. E quem se beneficiou com isso? A tia. Eu não teria tido acesso ao serviço dela se não fosse essa situação. Então, um exemplo, né, de que uma mudança, por mais traumática que seja, beneficia alguém. Alguém está se dando muito bem, certo? E muitas pessoas estão se dando mal. No ecossistema é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu coloco fogo numa área, o cerrado nativo, eu vou lá e taco fogo. Todo mundo se lascou nessa situação? Não. Alguns muito mais, outros simplesmente se extinguiram. Nessa situação, nesse exemplo, quem, por exemplo, poderia ter estado bem? Algas. Quando eu boto fogo, eu acabo com a vida, aquele solo fica degradado, mas eu tenho um tipo de organismo que adora solo degradado. E eles vão se multiplicar ali e vão, inclusive, trazer vida de volta para aquele solo. Então, as algas pegam um solo desertificado, por exemplo, e alga é aquele lodo verde, sabe? Você vê, lodo cresce bem em parede, quina de meio fio, onde não tem condição de outro ser vivo crescer, o lodo está lá. E aquele lodo é vida, né? São células que estão fazendo fotossíntese, que produzem energia, que estão vivendo e vão morrer. Quando morrer, vão virar nutriente, vão nutrir aquele solo que estava degradado, e aí talvez as plantas, a partir daquele momento, consigam habitar aquele solo. E aí, quando as plantas habitarem aquele solo, é uma mudança novamente. Bom para todo mundo? Não. Bom para as plantas, ruim para as algas vão ter que achar outro lugar. Então, toda mudança, ela traz benefícios. Eu até gosto de dar um exemplo, vamos supor que a partir do mês que vem a faculdade, a mensalidade dela vai ser R$5.000 para todos os cursos. Vai foder o quê? Todo mundo. Vai lascar todo mundo. Alguém vai se beneficiar? Provavelmente sim. Quem vai estar recebendo essa mensalidade? Do mesmo jeito que, se a gente falar, a partir do mês que vem a faculdade é de graça. Vai beneficiar muita gente, mas vai lascar alguém? Né? Então, sempre tem uma mudança. Não existe mudança que beneficie todos, certo? Então, não tem como agradar gregos e troianos, mineiros e baianos. Seguindo, então, os conceitos gerais dos componentes bióticos, é tudo aquilo que é vivo. Bactéria, fungo, né, micorrizas, pequenos insetos. E a gente trabalha também com os componentes abióticos, que é aquilo que não é vivo. Então, eu tenho, basicamente, no solo, seriam as partículas sólidas, né, areia, silt, argila, matéria orgânica, e o espaço vazio entre elas, que é preenchido pelos outros elementos, água e ar. Tudo isso não tem vida, mas tudo isso influencia diretamente no meu ecossistema. Eu preciso de água para os micro-organismos, eu preciso de matéria orgânica, eu preciso de ar, enfim. Se eu desbalanceio isso aqui,
Aí entra naquele conceito do ecossistema, né? Se eu desbalanceio isso aqui, eu vou ter um reflexo na minha biodiversidade. Solo compactado, por exemplo, eu diminuo a fração de ar e de água. Então, talvez eu fique aqui com 80% da parte sólida e só 10% de água, 10% de ar. Vou trazer impacto? Vou trazer impacto. Solo revolvido também. Eu vou diminuir a parte sólida, vou aumentar a parte porosa. Então, eu fico talvez com 30% de água, 30% de ar. Vou desbalancear? Também vou. Então, sempre que há um balanço e esse balanço é interrompido, eu vou ter algum tipo de impacto em alguém. E os micro-organismos são muito sensíveis a essas mudanças. Tanto que alguns trabalhos que a gente tem aqui de pesquisa, avaliando eles como indicadores de impacto ambiental. Então, em vez, eu chego numa região, essa região está impactada? Tá, quanto? Não sei. Está muito? Está pouco? Como é que eu olho? Vamos olhar os organismos. Vamos pegar uma amostra de solo, comparar com o cerrado, e aí a gente vê a diferença. A gente fala, caramba, aqui eu tenho muito menos diversidade do que aqui. Então, aqui está tanto impactado, aqui não está impactado. Então, a maneira da gente medir esse impacto é através da atividade microbiana. Então, no solo, como eu expliquei para vocês, metade é parte sólida, que são areia, silt e argila, e metade é parte porosa, que é os buracos vazios, onde fica a água e o ar. Então, a compactação, por exemplo, acaba com a parte porosa. E aí eu tenho aqui uma imagem que mostra, né, todos esses indivíduos interagindo. Eu tenho pequenas hifas, eu tenho raízes de plantas, eu tenho pequenos animais, aqui, minhocas, né, bactérias, fungos, enfim. Todos esses indivíduos estão aqui, ó, trabalhando juntos, né, e brother um do outro. Gente, peraí, deixa eu receber um e-mail aqui da revista, que eu mandei um artigo. Não, não é não. Achei que fosse. Aí ia comemorar ou chorar junto aqui. E eu tenho uma relação muito interessante. Isso aqui vai cair na prova. Né? Esse gráfico aqui, ó, eu vou dizendo para vocês. Esse gráfico fala da quantidade, ou melhor, da correlação entre profundidade e quantidade de micro-organismos. Então, essa linha aqui, ó, o eixo X, é a profundidade do solo. Então, conforme ele aumenta, o solo vai ficando profundo. Que é 5 centímetros, 15, 25, 45, 75 e 105. E nesse outro eixo aqui, no Y, eu tenho a quantidade de organismos por grama de solo. Então, o que a gente pode ver? Quando o solo está a 5 centímetros de profundidade, eu tenho mais ou menos 11 vezes 10 a sétima. Que número é esse, professor? É como se você colocasse o número 11 seguido de 7 números zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, temos aqui 110 milhões de organismos por grama de solo, a 5 centímetros. Conforme eu vou afundando, esse número vai caindo. Então, a 15, esse número cai para 7 milhões, ou 70 milhões, na verdade. Né? Se eu vou a 25, já cai para 60. Se eu vou a 45, 40. Né? E aí, conforme eu vou diminuindo a profundidade, eu vou também diminuindo a quantidade de organismos do solo. Isso me traz que raciocínio, que conclusão? Que os organismos preferem a camada superficial do solo. Tá? Por quê? Porque a camada que eu tenho oxigênio, a camada que eu tenho matéria orgânica, a camada que eu tenho água, a camada que eu tenho luz, enfim, que eu tenho as raízes, que eu tenho tudo no solo. Por isso que eles preferem essa região. Então, quanto mais profundo for, menos organismos eu vou encontrar. Até chega um ponto que eu não encontro nada, que é solo estéreo. Né? Aqui mostra também a correlação em que eu tenho do teor de argila comparado com a quantidade de organismos. Só que aqui eu tenho biomassa, em peso, como se eu tivesse pegado o organismo, pegado o solo e pesado só o organismo. A fração de argila que eu mais tenho organismo é aqui, ó, de torno de 40% a 50%.
Menos que isso eu não tenho tanto, mais que isso também começa a diminuir. Então, conforme vai aumentando o teor de argila do solo, a quantidade em peso dos meus micro-organismos também vai aumentando, aqui em miligramas por quilo de solo. Até que eu chego um máximo aqui de 750 e depois ele começa a diminuir de novo. Que conclusão eu tiro disso? A argila é boa para o organismo? Não necessariamente, mas a argila ela promove um ambiente que o organismo gosta. A argila ela segura a água, e segura matéria orgânica, e segura nutriente. Né? Então, quando eu tenho muito disso, eu vou ter muito organismo. Só que se eu aumentar a argila demais, aí eu começo a ter problema. Né? Com o quê? Compactação, aí eu começo a ter problema de falta d'água, de falta de nutriente e tudo mais. E aí eu começo a prejudicar os organismos de novo. E aí, sobre as interações, né? A gente falando de ecologia estuda a interação entre esses indivíduos, indivíduo A e B. E dos principais indivíduos que a gente encontra no solo, temos então a bactéria. A gente vai falar melhor dela para a segunda VA, mas já vamos começar a fazer a introduçãozinha. Bactéria, então, é um organismo unicelular, procarionte, vive e habita todos os lugares. No solo, a principal função que ela tem é a decomposição. Ela transforma a matéria orgânica em nutriente. Ela quebra a matéria orgânica em nutriente e a planta consegue absorver o nutriente. Ela também degrada moléculas mais complexas, faz algumas transformações de nutrientes, como a gente vai ver a solubilização de fósforo e a fixação biológica de nitrogênio. Né? A FBN, então, é exclusiva das bactérias, tá? E é muito utilizada na agricultura pela gente. Agrônomo que não sabe FBN, larga de mão. Nem tá trabalhando, na verdade. Então, a bactéria é um componente importantíssimo dentro da ecologia do solo. Os fungos também são outros indivíduos de extrema importância dentro da ecologia do solo. Eles são decompositores tão bons quanto a bactéria, em algumas situações até mais eficientes. A bactéria é mais rápida, mas o fungo ele é mais eficiente. Tem compostos que só fungo quebra. Bactéria não consegue quebrar, por exemplo, lignina, madeira. Bactéria não consegue decompor madeira. Fungo consegue, a orelha de pau. Fica ali, ó, anos, que decompondo, liberando nutriente. Bactéria não consegue, mas fungo consegue. Devagar? Sim, mas consegue. Atuam no solo como também solvedor de fosfato, micorriza, faz agregação do solo, produz antibiótico, no caso do penicílio. Então, eu tenho diversas funções feitas pelos fungos. Tá? Aqui mostrando como eles atuam na agregação de solo. Né? Então, essa hifa vai crescendo entre as partículas de solo, como se fosse uma redezinha e segurando as partículas, né? Então, assim que ela forma esses agregados de forma tão eficiente. Esse aqui deixa para lá. Também. Bom, solo como habitat. Agora a gente vai falar um pouquinho das interações que os organismos têm uns com os outros. Deixa eu ver aqui. Então, aqui. Quando eu digo organismos e interações, pode tanto ser de organismo para organismo, de organismo para planta, tá? De organismo com o ambiente, mas de modo geral a gente vai falar aqui das interações entre seres vivos. Tá? Eu tenho interações entre seres vivos que são benéficas, eles se ajudam. Tem interações em que só um se ajuda. Tem organismos que convivem juntos e não interagem. Tem organismos que se atrapalham, tem organismo que um ataca o outro, e tem organismo que um mata o outro. Todos são interações. Tá? As que eles se ajudam benéficas e as que eles se atrapalham deletérias. Então, a primeira associação que a gente vai falar é a simbiose. A simbiose, bem como o mutualismo, deixa eu ver se tem aqui o mutualismo. Tem, mas ó, a simbiose, bem como o mutualismo, são semelhantes. Eu não posso dizer iguais. Por quê? A simbiose é obrigatória e o mutualismo não. O que é isso? É quando dois organismos diferentes convivem juntos e ambos se ajudam.
Quando isso é obrigatório, no caso, por exemplo, aqui na foto eu tenho pinos com micorriza, né, que é um fungo, e essa planta de pinheiro. A planta de pinheiro é só esse aqui, gente. Ó. Tudo isso que está crescendo aqui em volta é fungo. O que o fungo está fazendo? O fungo está funcionando como uma raiz da planta. Ele se liga à planta, ele cresce pelo solo e ele absorve água e nutriente para a planta. É o fungo micorrízico que a gente chama. Isso é uma associação simbiótica, porque enquanto o fungo absorve nutrientes e água para a planta dá energia para o fungo. Um vive sem o outro, na simbiose não. O pinus sem micorriza nem cresce. A micorriza sem o pinus não vive. Então eles precisam um do outro para se ajudar. O mutualismo é mais parecido aqui com uma associação de fungos e algas formando os líquens, ou no caso do risóbio. O mutualismo, os organismos se ajudam. No caso do risóbio, ele dá nitrogênio para a soja e a soja dá ATP para o risóbio. Então é uma ajuda mútua. Inclusive, graças à FBN, que a gente não gasta com nitrogênio em soja. Se eu tiro o risóbio da soja, a soja continua viva? Sim, ela vai absorver nutrientes de outras maneiras. E o risóbio também vai conseguir viver de outra maneira. Separados, eles não morrem. Juntos, eles se ajudam. Isso é mutualismo. Simbiose, separados, eles morrem. Juntos, eles se ajudam. Eles precisam de um do outro. Então, o mutualismo e a simbiose são quando os indivíduos se ajudam. Dentro do mutualismo também, eu posso ter indivíduo que um ajuda o outro, mas não recebe nada em troca. Né? Só está ali vivendo de boa e ajudando. Isso também acontece dentro do mutualismo. Uma associação desse tipo, por exemplo, é o controle biológico. Né? Quando você faz uma aplicação de tricoderma, né? Que é um fungo que ataca insetos. E aí, ele vai atacar os insetos de uma lavoura. A função dele é só comer o inseto, ele fica de boa. Ele mata o inseto, ele ajudou a lavoura. A lavoura ajudou o fungo? Não necessariamente. Né? Então, isso é um tipo de associação mutualística também. E aí eu tenho um comensalismo. Eu já começo a... Perdão, gente, o exemplo que eu acabei de dar do um ajudar o outro sem ser recíproco é comensalismo. Tá? Mutualismo, o próprio nome diz, é uma ajuda mútua. O A ajuda o B e o B ajuda o A. O comensalismo é quando só o A ajuda o B e não recebe nada em troca. É mais ou menos o que acontece dentro da sala de aula quando tem trabalho em grupo. Um faz o trabalho, todo mundo com o nome, e o que fez o trabalho não recebe nada em troca de vocês. Da vida ele recebe depois, mas de vocês não. Então, sempre tem aquele grupo, bota meu nome aí, lá na hora eu apresento, você lê o trabalho dele, mentira, vai ler lá na hora, lá na frente. Então, isso é comensalismo. Né? E aí a gente entra agora nas relações tróficas deletérias, aquelas que causam problemas. O primeiro é o parasitismo. Parasitismo é quando um indivíduo está se aproveitando do outro. E o outro está sofrendo com isso. É como um namoro. Normalmente tem alguém do namoro que suga as energias do outro. Não estou dizendo que é todo namoro, gente. A grande maioria. Quando vocês topar um que não fosse em casa. Então, parasitismo é isso. Um suga tudo do outro e o outro sofre. É isso que acontece. Nas plantas é assim, a doença. Chega lá uma bactéria, um fungo, infecta a planta e vai sugar as energias da planta. Detalhe, no parasitismo, se o hospedeiro morre, a doença morre junto. No namoro também. Morre aquele namoro tóxico que um fica abusando do outro, mas não larga. Por quê? Porque precisa do outro. Porque senão quem vai pagar as contas, quem vai... Enfim, né? Então esse namoro tóxico é parasitismo. Um acaba com a vida do outro, mas se o outro morrer, ele morre junto. Então o parasita, a doença, não pode ser mortal. Aliás, é problema. Quando uma doença é muito mortal, logo ela acaba com os seres vivos que estão infectados e ela morre junto, ela some. Imagina, por exemplo, vamos falar de corona de novo.
no mundo que a gente não tivesse vacina, todo mundo ia pegar corona, as pessoas que iam morrer disso morreriam, as outras iam ficar imunes e o corona ia desaparecer. É inteligente para o vírus ser tão mortal? Não é. Olha o caso da gripe. As pessoas pegam gripe, não morrem, passam para outras que continuam não morrendo e vai passando. Então é muito mais evolutivamente vantajoso o vírus não ser tão mortal. Certo? Só que as más escolhas acabam selecionando isso. Outro tipo de interação que a gente tem é a competição. Às vezes o indivíduo A e o indivíduo B nem convivem um com o outro, nem interagem um com o outro, nem sabem da existência um do outro. O problema é que eles, por exemplo, disputam o mesmo tipo de alimento, o mesmo tipo de substrato. Imagine que seja o mercado de trabalho isso aqui. Vocês nem sabem da existência, por exemplo, do pessoal que está fazendo agronomia lá de Anápolis. Mas ambos vão disputar a mesma vaga de emprego assim que formar. Quem que vai vencer isso? O mais eficiente. Provavelmente a gente aqui de Goiânia, porque nós somos muito mais feras. Isso é competição. Quando dois indivíduos que não interagem entre si podem até habitar o mesmo ambiente, mas não se interagem. Mas eles têm o mesmo foco, seja doenças, seja alimentos, seja água. E se eu não tiver isso em fartura, vai atrapalhar para alguém. Aí aquele indivíduo que é mais adaptado vai se beneficiar, vai conseguir sair na frente. E aí eu tenho a outra interação trófica. Ao contrário do parasitismo, que precisa que o hospedeiro fique vivo para ficar sugando as energias dele ali para sempre, a predação consiste em um indivíduo A matar o B para comer. Tá? Então, o predador, o indivíduo A, se alimenta do B e esse B vai morrer fatalmente. Então, é diferente do parasitismo. A predação é meio que uma caça. E é muito comum também no ecossistema sólido. E, por fim, a gente tem aqui a última relação trófica deletéria, que é chamada de amensalismo. É quando o indivíduo A atrapalha os outros, mesmo sem querer. No caso da predação, o indivíduo A quer matar o B para se alimentar. No caso do amensalismo, não. Imagine um colega que tem CC. Todo mundo tem um colega que tem CC. Todo mundo. Ou que tem bafo. E é uma pessoa gente fina, mas nunca aceita aquela pastilha de menta que se oferece, ou a pessoa gosta de abraçar, nem aquele cebolão rei. O que está acontecendo? Essa pessoa, sem querer, acaba afastando outras pessoas em volta dela. Por quê? Porque ela libera substâncias que afastam. Né? E não é culpa dela, ela simplesmente faz isso. Mas tem gente que tem essa genética. Tem organismos também que liberam substâncias que afastam os outros. Não é que ele quer afastar, ele simplesmente libera. E aí os outros organismos não conseguem conviver naquela substância. Um exemplo disso é a penicilina. O fungo Penicillium libera a penicilina no solo, que é um antibiótico que afasta bactérias. É a intenção dele afastar a bactéria? Não, ele só libera. Ele vive e libera. E aí as bactérias se afastam. Isso aqui é muito importante. Por quê? Digo para vocês, o futuro da agronomia está nisso aqui. A gente encontrar organismos que a presença dele atrapalhe, por exemplo, uma doença. Ou atrapalhe uma praga. A simples presença dele. Com isso, eu consigo, por exemplo, formular produtos biológicos. Vamos imaginar que eu encontro uma bactéria que naturalmente libere uma substância que afasta lagartas. E aí eu aplico. Essa substância não vai matar a lagarta, não é a intenção da gente matar, porque se a gente mata, a gente gera o que nós chamamos de seleção natural. Isso é problema. Mas se a gente só afasta, é a melhor situação. Vamos supor, lagarta, eu aplico esse produto que tem essa bactéria que libera esse cheiro, por exemplo, que afasta lagartas, afasta as mariposas. E aí eu consigo controlar o ataque e incidência de mariposa, sem matar elas. Professor, mas por que não pode matar? Pense só vocês. Se é um produto que mata, em vez de afasta.
Eu vou lá e aplico, e ele mata todas as lagartas, mas sobrou 3 que não morrem. E essas 3 vão se multiplicar e na próxima geração esse produto não vai funcionar mais. Então, o controle biológico ele é muito mais eficiente nesse sentido de afastamento do que no sentido de controle ou eliminação em si. Então, o amensalismo, escuta o que eu estou falando, mas daqui 20 anos, quando vocês estiverem ganhando dinheiro com produtos biológicos na agricultura, vocês vão lembrar, caraca, o professor falou isso aqui, ó. Esse produto que eu estou vendendo hoje, que está me bancando minha caminhonete do ano de 20 anos, 2040, vai ser uma Hilux, não sei, pode ser qualquer outra coisa. Falou que eu ia ficar rico vendendo e eu estou rico hoje. Eu vou mandar um cheque de 100 mil dinheiros para ele, nem sei se vai ser reais, dólares, deve ser dólar. Vou mandar um cheque de 100 mil dólares para ele agora. Então, todo mundo anota aí, tá? Essa promessa, que quando você estiver rico, vocês lembrar de mim, que estou responsável pela riqueza de vocês, porque eu estou fazendo essa profecia agora. Preocupa Então, não, é professor, tá na basicamente conta. isso, gente. Até aqui veio o conteúdo da prova, certo? Então, a gente vai, na prova na semana que vem, provavelmente vai funcionar daquela mesma maneira do semestre passado. Ela vai ficar disponível uma semana. Tá? Alguma pergunta? O que é isso? Susto? É um braço, achei que fosse qualquer outra coisa. Também assustei aqui. Eu apavorei aqui, meu Deus do céu. O que é isso? Gravando aula na Unicrente, o cara aparece pelado no meio da câmera. É isso. Semana que vem prova. Daquele mesmo